O vereador Gilson Feitosa usou o espaço do grande expediente da sessão da Câmara para debater sobre a educação infantil em Pato Branco. Ele defendeu o reenquadramento das auxiliares de creche como professoras, incluindo-as no plano de carreira, cargos e salários do magistério municipal. Aquela reunião entre o chefe do Poder Executivo, a secretária de Educação e algumas representantes, funcionárias, representantes da auxiliares de creche. E, ao mesmo tempo, gostaria de falar um pouco sobre a educação infantil, como que está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, o mesmo do Plano Nacional de Educação, o que se pensa, o que se fala, sobretudo sobre essa questão das auxiliares de creche, assim denominadas, que, na verdade, segundo o Plano Nacional de Educação, essa terminologia deve gradativamente ser extinguida, pois o entendimento geral é que elas, de fato, exercem a função de professores. Fazem parte, deveriam fazer em todos os municípios, parte do magistério. Pois bem, as funcionárias públicas, hoje denominadas auxiliares de educação, melhor, auxiliares da creche, nós queremos, eu pensei em usar hoje a tribuna para dar o destaque da tamanha importância que é esse tema, não só para Pato Branco, como também para o Brasil inteiro. Uma vez que tem sido cometido injustiça com essas pessoas, com essas funcionárias públicas. Isso já há muitos anos no país. Tanto é que o governo federal buscou se organizar de uma maneira tal, instituindo alguns programas e com a cooperação dos estados e dos municípios para fazer esse resgate histórico e deixar-se de cometer a injustiça que está sendo cometida com essas pessoas, com esses funcionários, com essas brasileiras. Pois bem, o entendimento nosso, e não só nosso que eu falo meu, mas o entendimento de muitos e até constatado pela rica biografia do nosso país, que trata sobre a educação infantil, é que está havendo, sim, um desvio de finalidade legal. Isto é, pessoas concursadas para ocupar o cargo de auxiliar de creche, se vê, pós assumido o cargo, forçadas a executar, a cumprir uma função de professor de educação infantil. Então, de fato, elas exercem esse papel, essa profissão do magistério, entretanto, não são reconhecidas como tal, o que é lamentável. Busca-se, então, com esse debate, que já está sendo feito em todo o país, e que em vários municípios da federação já fez esse reenquadramento, podemos dizer assim. Isto é, vários municípios impediram que essa injustiça continuasse acontecendo. E o que nós queremos para o município de Pato Branco é justamente isso, que dê o devido tratamento a essas pessoas, esses cidadãos que prestaram o seu concurso para exercer uma finalidade e estão sendo forçadas a exercer outra finalidade. Então, busca-se o quê? Uma reorganização administrativa das servidoras, busca-se o quê? O reconhecimento como ocupantes dos cargos de magistério. Como eu disse, se nós formos fazer uma simples visita, qualquer um de nós que estamos aqui, vereadores, a população em geral, e visitar o trabalho dessas auxiliares, nós vamos nos deparar nas creches com uma auxiliar cuidando de 15, 20 crianças de 0 a 5 anos. Auxiliar deveria estar lá na sala quem? Uma professora. Não é isso? E auxiliar e ela ajudá-las. E, esporadicamente, com certeza, poderia a professora se ausentar da sala para fazer determinado trabalho, aí a auxiliar ficaria por alguns minutos cuidando. Minutos. E não ficar lá o tempo inteiro, ela, sobre a sua responsabilidade, cuidando. Então, a gente vai constatando que realmente não trata-se de auxiliar. Essa não é a função que ela está desempenhando. A função, sim, que ela tem desempenhado na sala de aula, podemos dizer, junto com as crianças na creche, é tão somente função de magistério.
elas têm a função de educar e de cuidar, e não tão somente de cuidar. Então, que, como eu disse anteriormente, busca-se justamente esse reconhecimento que elas ocupam o cargo de magistério. Então, o prefeito, com o poder discricionário que possui, se ele tiver vontade política, decisão política, com certeza ele vai evitar que essas injustiças aconteçam e mesmo ainda ele vai evitar que ações futuras possam acontecer, que elas, que são cerca de 70 funcionárias públicas que estão sendo injustiçadas aqui em Pato Branco, possam ingressar na justiça para reaver seus direitos reconhecidos. Então, se o prefeito quiser evitar essa enxurrada de ações, é ele tomar a decisão, elaborar o projeto, porque é competência do executivo. Caso não fosse competência nossa, com certeza eu já teria apresentado esse projeto. Então, que o prefeito possa ter a sabedoria, a gentileza, o reconhecimento e não permitir que algo que não foi ele, o Zucre, que instaurou, não foi o atual prefeito. Isso já vem de anos, de várias administrações. Mas ele pode parar com essa injustiça. Fazendo o quê? Enviando para essa Casa de Leis um projeto de lei que reconheça o que de fato elas são. Elas são professores da educação infantil. São professoras da educação infantil. Elas não são auxiliares de creche. Elas não estão desempenhando essa função de auxiliar de creche. Pois bem, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de 12 de 1996, fala assim sobre a questão da educação infantil. Considera-se, a partir de 1996, a partir dessa lei, passa a ser considerado a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Então, se a educação infantil e as creches estão incluídas aí, é reconhecida como a primeira etapa da educação básica, logo, quem está ali na função, né, de conduzir, de executar essas funções da primeira etapa da educação infantil, são pessoas ligadas ao magistério e devem ser tratadas como tal e receber pelo seu trabalho como tal. Ainda mais, a partir dessa data, de 1996, a partir dessa lei, as creches brasileiras, elas passaram de ser consideradas com um caráter assistencialista. As pessoas iam trabalhar, o que se fazia? Não tinha condições de contratar uma funcionária para cuidar do seu filho, então recorria-se ao Estado. O Estado, por sua vez, se organizou com creches, permitindo que essas pessoas com pouco poder aquisitivo pudesse ver seu filho, sua filha, ser bem tratada e cuidada, não é? Tendo esse caráter assistencialista. Contudo, a partir dessa lei de 1996, já não mais é considerada tão somente como nesse caráter assistencialista. Mas sim, começou a ter toda uma visão de educação, sabendo que uma vez a criança, de 6 a 5 anos, estando numa creche, ela não precisa só do cuidado de que alguém que a limpe, que dê alimentação, mas precisa de alguém que nesses primeiros anos de vida tenha a capacidade de educar a criança, de permitir que ela inicie esse processo de desenvolvimento, amadurecimento, de crescimento, não é? Se preparando com certeza para as próximas etapas que virão na sua vida, a fim de que ela possa de fato se preparar para o futuro. Então, a partir dessa lei, já não se concebe mais alguém que tenha que ocupar essa função e que não tenha uma escolaridade tal que lhe permita desempenhar essa função e cuidar dessas crianças. E tanto é verdade que na própria lei de diretrizes e bases da educação já está previsto para acabar, para encerrar-se com essas definições, que são mais de 27 definições dizendo respeito dessas pessoas que cuidam da educação infantil, das creches. Fala-se de babás, lembram-se bem, fala-se de monitora, fala-se de auxiliares de creches, de pajem. Então,
lá está previsto que gradativamente deve ser extinguida essas definições, porque o entendimento já não mais é esse de assistencialista, mas é o entendimento que são pessoas que devem proporcionar o desenvolvimento, a educação das crianças. Ainda nessa lei de diretrizes básicas da educação, a formação do magistério com essa lei passou a ser obrigatório. Quem tem que desempenhar essa função são pessoas que estejam preparadas, tem que ter um curso, no mínimo, magistério ou um curso superior. O líder do governo da Câmara, vereador Claudemir Zanco, afirmou que o município não está fazendo nada ilegal. Estamos estudando uma maneira legal de incluir essas profissionais no plano de carreira, cargos e salários do magistério e dar o que é de direito a elas. Porém, o concurso que elas prestaram é para o cargo de auxiliar de creche. Como que o prefeito vai pegar uma pessoa que entrou no serviço público para um cargo e colocar em outro, indagou Biruba. E o município está correto, está legal. Nós estamos tentando achar uma maneira legal de conduzi-las ao plano do magistério e dar o que é direito a elas, o salário e o piso nacional dos professores, porque elas têm formação para isso. Mas elas entraram no município por um concurso público que coloca elas lá como auxiliar de creche. Como é que o prefeito vai pegar uma pessoa que entrou no sistema público por um concurso e colocar em outro? Vai responder? Quem é que vai pagar por isso? Eu não quero pagar por isso. Tenho certeza que elas têm direito, está no Plano Nacional de Educação, e o prefeito já assumiu um compromisso com estas auxiliares do município. Já houve 2 reuniões com o prefeito. E a última, na sexta-feira, uma reunião de trabalho. Por isso que não tinha nenhum vereador lá. Nem da base tinha. Uma reunião de trabalho. Se o senhor ficou para o lado de fora da porta, o problema não é meu, vereador. Se eu fosse lá, eu entrava. Tenho certeza que eu estaria lá dentro. Então, eu não estava presente, o presidente estava no local, estava na prefeitura, até saiu, me ligou para saber o que é que estava acontecendo. Então, a gente só tem que agradecer ao prefeito, nesta reunião de trabalho, já se propondo a pensar de que maneira que vai ser feita essa transposição para tirar elas de auxiliar de creche para colocá-la como professora docente. Olha o pulo do gato. Então, como é que vai fazer isso legalmente no município? E sem fazer concurso ainda. Vai responder no Tribunal de Contas. Então, estamos achando uma maneira de fazer essa transposição para dar legalidade ao ato do prefeito. Aí entra a função do nobre colega vereador e da Câmara. A lei sobe para cá e vamos realmente apoiar. E a Câmara já deu um aval. Na legislação passada, nós já dobramos o salário delas. Elas ganhavam menos que um salário mínimo por mês. Olha que cuidavam de crianças, faziam toda essa estrutura que o senhor falou, e a casa dobrou o salário delas na votação do plano de cargos e salários, e elas continuaram dentro do geral da prefeitura, infelizmente. Não tínhamos como nós tirar de lá e jogar no plano do magistério, porque elas entraram por uma porta. Então, para fechar essa porta, nós temos que achar uma maneira legal e de dar direito. E da maneira que o senhor falou, parece que não tem nenhuma professora de educação infantil, nenhuma creche do município. Ah, tem, com certeza. Em alguns lugares não tem, em outros tem. Elas estão fazendo o dobro com toda certeza. E nós estamos acompanhando isso.